Olá! Você gostaria de entender um pouquinho mais sobre as propriedades do radical? Então fica comigo que eu te mostro depois da vinheta. Oi, gente! Eu sou a Carol e seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos conversar sobre as propriedades dos radicais, como elas podem nos ajudar na hora da resolução dos exercícios. Então vamos para a lousa. Aí nós estamos vendo a primeira propriedade dos radicais. O que ela está nos dizendo? Que quando nós temos o índice do radical e o índice da potência de mesmo valor, o resultado será o mesmo da base da potência que está dentro do meu radical. Isso quer dizer que eu posso simplificar os índices sobrando apenas a base da potência. Mas olha nos exemplos, nem sempre dentro do meu radical a potência vai vir explícita para mim. Muitas vezes eu tenho que calcular, encontrar essa potência. E como que eu faço isso? Vamos ver nos exemplos. Nesse exemplo aqui, raiz quinta de 32. O número 32 não está como uma potência. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformá-lo numa potência. Se você souber de cabeça, ótimo, coloque aí a sua potência. Se não, o que nós podemos fazer é fatorar em números primos o 32. E é o que eu vou fazer aqui com vocês. Lembra que fatorar em números primos, nós só podemos dividir o 32 por números primos, que são aqueles números que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo apenas. O menor número primo que existe é o 2. Então, você vai observar, 32 é um número par, então ele pode ser dividido por 2. Então, vamos dividir por 2. 32 dividido por 2 são 16. 16 continua sendo um número par, então eu ainda posso dividi-lo por 2, que tenho como resultado 8, que também é um número par. Vou dividi-lo de novo por 2. Então, o resultado seria 4. Continua sendo um número par. Então, vou dividido por 2. 4 dividido por 2 são 2. Divido por 2 de novo, teve como resultado 1. Chegou no 1, acabou a sua fatoração. Agora, de onde você vai tirar essa potência, não é mesmo? Bom, vamos lá. Se o meu índice da raiz, do radical, é 5, isso quer dizer que eu tenho que agrupar os números de 5 em 5, que é justamente a quantidade de vezes que o número 2 aparece aqui. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quinta potência. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever 32. 32 escrito como uma potência dá 2 elevado a 5. Então, aqui, dentro do meu radical, eu vou ter 2 elevado à quinta potência de índice 5. Repara no que aconteceu. Como aqui eu tenho índice da potência, índice do radical, ou ao contrário, né, perdão, índice do radical e índice da potência iguais. Sendo assim, eu posso eliminá-los, simplificá-los. E o que me sobra de resposta? Apenas o número 2. Vamos ver o 81? Da mesma forma, ele não me apareceu, não se apresentou como uma potência. Então, vamos fatorar o número 81. Eu vou dividir por 2. Não, não vou dividir por 2. 81 é par? Claro que não. Então, eu tenho que partir para o próximo número primo, que não é o 2, e sim o 3. Primeiro número primo, 2. Depois dele vem o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Então, aqui eu posso dividir por 3. Aí vocês vão me perguntar, mas como você sabe que 81 pode ser dividido por 3? Basta você somar 8 mais 1, temos como resultado 9. 9 é um número divisível por 3, logo 81 também é. Essa é a regra de divisibilidade por 3. Então, 81 dividido por 3 vai dar 27. De novo, um número que pode ser dividido por 3, que vai me dar
9 como resultado. Também um número que pode ser dividido por 3, que vai dar resultado de 3 unidades. E ainda pode ser dividido por 3, que vai me dar um resultado 1. Pronto, chegou no 1, acabou a sua fatoração. Agora você vai agrupar de acordo com o seu índice. O seu índice aqui é 4. Então, eu vou agrupar o número 3 de 4 em 4. Ou seja, 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 81. Se você ficar com dúvida, basta você pegar e multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Pronto, chegou no seu resultado. Então, agora aqui, eu vou transportar esse 81 para dentro do meu radical. Então, eu tenho raiz quarta. Em vez de colocar 81, eu vou colocar a potência que corresponde a ele, que é o 3 elevado a 4. E mais uma vez, fiquei com o índice da potência e índice do radical iguais. Então, eu posso simplificá-los e vou ter como resultado da raiz quarta de 81 apenas o número 3. Então, dessa maneira, a primeira propriedade pode te auxiliar na hora de calcular a raiz de um número que você não sabe de cabeça, de um número que você precisa fatorar, que você precisa calcular com um número grande, né? No caso, 81, ou raiz quadrada de 1250, alguma coisa assim que seja um número grande que você não sabe de cabeça. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade nos diz que quando nós temos uma raiz com um índice da potência e o índice do radical que são múltiplos, nós achamos um número que divida os dois e podemos dividir. Aqui, olhando em letras, parece muito estranho, mas o que ele quer te dizer? Que M e N são divisíveis por P ao mesmo tempo. Isso pode diminuir o valor do índice do radical, que vai te ajudar no cálculo da raiz. Vamos ver essa daqui. Raiz sexta de 10 elevado à quarta. Repara que esta aqui eu já trouxe como uma potência, mas esta não. Então, aqui, qual é o número que pode dividir o 6 e o 4 ao mesmo tempo? No caso, é o 2. Então, eu venho aqui e vou dividir por 2 e aqui também dividir por 2. Logo, a minha raiz agora vai se apresentar da seguinte maneira. 6 dividido por 2 são 3. 10, o 10 eu não mudo, lembra? Eu só mexo com o expoente, a base da potência não. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, raiz sexta de 10 elevado a 4 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 100. De onde que eu tirei esse 100? Do 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100, ou seja, 10 ao quadrado, 100. Então, raiz sexta de 10 elevado à quarta é a mesma coisa que a raiz cúbica de 100. Vamos para esse outro exemplo. Repare que aqui a minha base, né, o meu radicando, não está na forma de potência. Então, eu vou fatorar o 64, igual a gente acabou de fazer na primeira propriedade, para transformá-lo em uma potência. Então, eu vou dividir por 2. 64 dividido por 2 são 32. 32 ainda dá para dividir por 2. Vou ter como resultado 16. 16 ainda pode ser dividido por 2. Vou ter como resultado 8. 8 ainda pode ser dividido por 2. Tenho como resultado 4, que ainda pode ser dividido por 2, que eu tenho como resultado 2, que ainda pode ser dividido por 2 e me dá resultado 4. Bom, eu falei com vocês na primeira propriedade que a gente deveria agrupar os números aqui de acordo com o índice. Só que se você reparar nesse exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 2 aparecendo. E o meu índice aqui é 12, não é 6. Isso não me impede de agrupar. Eu vou agrupar da mesma forma.
Aqui eu tenho 2 elevado à sexta potência, que é a mesma coisa que 64. Colocando dentro do meu radical, eu tenho um radical de índice 12 com 2 elevado à sexta potência. Aí vocês vão observar que 12 e 6 eu não posso simplificar. Não posso. Mas eu posso, ou melhor, eu não posso eliminar, não posso cortar, não posso. Mas eu posso simplificar usando a segunda propriedade. Então, eu vou simplificar aqui por um número que divida o 12 e também divida o 6. Qual número que eu vou escolher? O maior número possível. No meu caso aqui, é o 6. Então, o nosso radical vai ficar 12 dividido por 6 são 2. 6 dividido por 6, 1. Então, nós chegamos à conclusão que a 12ª raiz de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2. Ou seja, a segunda propriedade serve para você diminuir um pouco, enxugar a sua raiz, o seu radical, tá? Repara na primeira, você tinha raiz sexta de 10 elevado a 4, passou para raiz cúbica de 100. Aqui você tem a 12ª raiz de 64, que passou para a raiz quadrada de 2. Com isso, você pode enxugar o radical e às vezes resolvê-lo no meio do exercício. Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade nos diz que quando você tem um radical dentro de outro radical, você pode multiplicar os índices, e transformá-lo em um único radical. Bom, eu trouxe 2 exemplos aqui diferentes para vocês. No primeiro, eu vou observar o seguinte: sempre comece observando o número que está no radical de dentro. Raiz cúbica de 2. Existe algum número que você multiplique ele 3 vezes e o resultado seja 2? Não existe. Então, quer dizer que não existe uma raiz exata de 2, raiz cúbica exata de 2. Se não existe a raiz cúbica exata de 2, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar o 5 e o 3, transformando isso daqui em um único radical. Então, eu vou ter um único radical de radicando 2 e índice 15. Porque 5 vezes 3 são 15. Pronto, acabou aqui. Já nesse segundo exemplo, se você observar qual é a raiz quadrada de 64, ela existe. Existe um número que você multiplique 2 vezes e o resultado dela é 64, que no caso é o 8. Então, a raiz cúbica do lado de fora continua. E a raiz quadrada de 64 se transforma em 8. Por quê? Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 multiplicado por 8 vale 64. Então, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 64 é 8. Por isso que eu coloquei 8 aqui. Bom, agora para mim continuar, existe raiz cúbica de 8? Vamos fatorar. Fatora o número 8. É par, então vou dividir por 2, que vai me dar como resultado 4. Dividindo por 2, 2. Dividindo por 2, 1. Repare, vou agrupar de acordo com o meu índice. O meu índice é 3. Aqui eu consigo agrupar 2 elevado à terceira potência. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Agora sim eu posso eliminar. Olha a primeira propriedade se apresentando aí, no meio da segunda, ou melhor, da terceira, e o resultado será apenas o 2.
tá? Tá vendo como as propriedades vão se misturando? Você usou uma, depois você busca, usa outra, usa outra. É assim mesmo que acontece. Você vai lembrando das propriedades e vai aplicando elas no meio da sua atividade. Vamos para a quarta propriedade. É a da multiplicação. Quando você tem uma multiplicação dentro de um radical, você pode separá-los com o mesmo índice. Note que o índice é o mesmo, tanto em um quanto em outro radical. Você não pode eliminar esse índice, não. Então, vamos provar que isso dá certo? Para provar que isso dá certo, eu vou resolver de duas formas isso daqui com vocês. Primeira forma, eu vou multiplicar raiz quadrada. 4 vezes 100 é a mesma coisa que 400. Qual é a raiz quadrada de 400? É 20. Por que 20 vezes 20 é igual a 400? Ou seja, um número que multiplicado duas vezes dá 400. E reparem que aqui, como não tem nenhum valor, o meu índice é 2, tá? Agora, vamos tentar resolver, vamos ver se vai dar os mesmos 20, mesmo valor, só que separando, conforme a propriedade me indica. Então, eu vou separar essa multiplicação como raiz quadrada de 4, que multiplica a raiz quadrada de 100. Então, resolvendo, qual é o valor da raiz quadrada de 4? 2, porque 2 vezes 2 são 4. Qual é o valor da raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 são 100. Então, 2 vezes 10 eu tenho como resultado 20. Reparem bem, tanto faz se eu resolver separando ou multiplicando, o resultado foi o mesmo. E é isso que essa propriedade vem te mostrar. Se der para você resolver junto, ok, multiplique e resolva. Se não der, separe em dois radicais diferentes, resolva o que der para resolver, o que não der você deixa dentro do radical, tá? É isso que ele vem mostrar para gente. E isso nós vamos ver ao longo dos vídeos nas atividades. Vamos para a quinta propriedade e última. É a propriedade da divisão. Do mesmo jeito que acontece com a multiplicação, aqui a gente pode separar ou não. Eu posso resolver isso daqui em um único radical. Raiz de 25 sobre 9. Qual é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 vezes 5 são 25. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, por quê? 3 vezes 3 são 9. Ou, se eu achar melhor, eu posso separar em dois radicais isolados, mas ainda mantê-los como uma fração. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Reparem que, separando ou não, o meu resultado foi o mesmo. Aí vocês me perguntam assim, nossa, Carol, mas de que adianta se eu não separar, né? Do que isso iria me adiantar? Vamos ver um exemplo aqui isolado. Raiz quadrada de 8 nonos. Separando ou não, você sabe que 9 tem raiz quadrada, que é 3, mas 8 não tem. Então, aí é a vantagem de você separar em dois radicais. Radical de 8, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 9. Na hora de calcular, existe raiz exata de 8? Não. Então, você mantém ele aqui, ó. Existe raiz quadrada de 9? Sim, é 3. Então, aí está.
Raiz quadrada de 8 nonos tem como resultado raiz de 8 sobre 3. Ou seja, você simplificou aquela raiz ali. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e me acompanhe nos próximos vídeos. Boa semana de estudos, se cuide e fique bem!